Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Estamos chegando a 500 mil inscritos. Vamos, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E se lembre de também baixar o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e acompanhar o nosso programa todas as tardes ao meio-dia. Aplicativo Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Rei das Trevas e o Sangue do Bode. Eu sou o Rafael, conhecido como Rafa, tenho 40 anos. E comecei a ouvi-lo ainda bem pequeno, Eli Correia. Talvez com uns 3, 4 anos. Eu não gostava de ir à igreja, mas era obrigado. E conforme eu fui chegando à fase adulta, eu fui me rebelando contra os meus pais, especialmente contra minha mãe. Até que um dia eu falei, não vou mais à igreja. Não vou mais à igreja, eu não gosto. A minha mãe sempre me falava, procure a Deus enquanto há tempo, senão o mal vem atrás de você. Procure a Deus enquanto há tempo, senão o mal vai te pegar. Minha mãe, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, tinha a imagem de Nossa Senhora praticamente em todos os cômodos de casa. Quando cheguei à adolescência, eu estudava na parte da manhã e era meio gordinho. Tinha um colega que se dizia ser meu amigo, mas ficava tirando sarro da minha cara. Eu, uma pessoa retraída, dava risada, meio sem graça, mas ficava na minha. Até que um dia tudo mudou. Numa apresentação na escola de um projeto de feira de ciências, o nosso grupo fez uma mistura com água, sal, limão e sei lá mais o que, e conseguimos acender uma lâmpadazinha de LED, bem fraquinha. Sim, mas conseguimos acendê-la e acabamos sendo os vencedores daquela apresentação, daquela feira de ciências. Quando deu a hora do intervalo, esse amigo levou o copo, aquele copo com água, sal, limão e mais algumas coisas, e lá fora, com os colegas, ele falou olhando para mim, vamos acender ele, vamos! E jogou aquela água, aquela mistura no meu rosto. Na hora, eu fiquei meio cego. Meus olhos arderam demais. Foi me subindo um ódio, uma raiva, que eu não pensei 2 vezes. Peguei o copo, fui correndo ao banheiro, lavei o meu rosto e fiz xixi no copo. Eu urinei naquele copo. Voltei lá correndo e joguei aquela urina, aquele xixi na cara dele e de todos que estavam ali rindo de mim. Ele ficou louco, ele ficou doido, veio pra cima de mim e deu uma voadora. Eu resisti, não caí. Mas todos que estavam por perto ficaram vendo, e não sei de onde veio uma força tão grande, que se eu quisesse eu poderia até matá-lo. Apesar de ser um pouco mais baixo que ele, talvez ter menos força que ele, mas se eu quisesse ali eu poderia até matá-lo. Depois desse dia, cortei a amizade com ele e ele comigo. Acontece que a partir desse momento, deste fato, algo aconteceu em mim que eu comecei a querer ver sangue. A minha vontade era de fazer alguma coisa para ver sangue. Isso de ódio, de raiva. Mas aí eu pensei que se eu fizesse alguma coisa, sei lá, arrancar sangue de alguém, eu seria preso. E fiquei pensando, sabe, o que fazer para extravasar o meu ódio? O que fazer para extravasar aquela raiva que eu carregava dentro de mim e aquela sede de sangue? Quando começou a estudar na nossa sala, um rapaz
veio de outra escola, veio, sei lá, de um outro lugar. Esse rapaz era um tipo estranho, um cara calado, cheio de tatuagens esquisitas. Dava para ver que era mais velho que todos nós ali da sala. E um jeitão reservado, olhar fixo sobre as pessoas. E eu acabei me aproximando dele, quando descobri que ele mexia com magia negra, amarrações, satanismo e até uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar: quimbanda. No começo, não vou negar, eu tive receio, eu tive medo. Mas comecei a entender melhor depois que começamos a conversar. E cada vez mais eu queria ler e ouvir sobre esses assuntos. Como conseguir proteção? Como amarrar um inimigo? Até que eu fui convidado para um gira de Exus. Seria uma gira forte, que segundo ele falou, até o próprio Satanás estaria nela. Eu já estava envolvido e aceitei. E em casa eu falei para os meus pais que eu iria dormir na casa de um amigo. E me arrependo até hoje. Até hoje eu me arrependo de ter entrado nesse mundo. Devo salientar que nessa época eu estava aí com 18 anos. Ao chegar na casa desse rapaz, desse, vamos dizer, colega, amigo, eu recebi uma espécie de roupão preto com capuz. Um roupão preto com um capuz. E ele me falou que eu tinha que vesti-lo. Chegando ao terreiro, todos estavam vestidos como eu. Aquele roupão preto, aquele capuz. E começaram então a invocar o Rei das Trevas. Era assustador. Tinha muita comida para os Exus. Fomos instruídos que só deveríamos comer no final do ritual, quando Lúcifer então pediu uma adaga de cabo vermelho e pediu um prato e um bode. A partir daí foi uma coisa horrível que eu assisti, que eu participei. O sangue do bode, o sangue no prato. E aquela voz grossa se dirigiu a mim, dizendo que eu estava ali por causa de uma briga. Eu, que estava assustado, fiquei mais assustado ainda. E então o Exu apontou em minha direção e disse: Você tem muito ódio dentro de você. Você tem muito ódio dentro de você. Gosto de pessoas assim. Gosto de pessoas assim. Com muito ódio, ódio. Beba, beba, que eu vou te ajudar. Beba, beba, que eu vou te ajudar. E eu tive que beber um pouco daquele sangue de bode. E me lembrei daquela briga. E me lembrei daquele ódio, daquela raiva que eu carregava dentro de mim. E me lembrei do sangue que eu queria ver. Aquilo me embrulhou o estômago. E ele veio então no pé do meu ouvido e disse com aquela voz gutural: Estarei sempre junto de você. Estarei sempre junto de você. Bata o pé 6 vezes e chame pelo meu nome. Não esqueça. Bate o pé no chão 6 vezes e chame por mim. Depois que isso tudo terminou, o amigo que havia me levado para essa iniciação disse que agora eu ia conseguir tudo o que eu quisesse. Bastava eu bater o pé no chão 6 vezes e chamar pelo nome do Rei das Trevas. Eu estava assustado. Eu estava assustadíssimo.
E não demorou muito, voltando para casa, encontro aquele ex-amigo que brigou comigo. E veio atrás de mim conversando com outros colegas, dizendo: sabe aquele ali, ó? Eu dei um pau nele, mas dei um pau nele uma vez. Ele quis dar um antibão, veio lá, sabe, jogar coisa na gente, mas ele levou um pau, começou com uma voadora. Eu fiquei escutando, os colegas rindo, ele dizendo que tinha me dado um pau, e olha isso e mais aquilo. Nessa hora eu parei, bati o pé no chão 6 vezes, pó, 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 e chamei pelo Rei das Trevas. Fiquei cego, voltei e fui em direção a ele. Só não o matei porque eu não quis. E quem quis defendê-lo também apanhou. Ali eu me senti vingado. Ele saiu correndo, os colegas saíram correndo, não entendendo de onde veio aquela força. Sim, eu sabia quem tinha me dado aquela força. Eu agora estava vingado. Vingado. Ele saiu correndo, os colegas saíram correndo. Talvez nunca tivessem visto tanta raiva, tanto ódio dentro de uma única pessoa. E por pouco, ele inclusive não foi atropelado por um caminhão, porque na disparada que ele saiu, os colegas saíram, quase que um caminhão o atropelou. E conforme foi passando o tempo, eu fui ficando cada vez mais satânico. Eu sentia prazer em ver as pessoas que cruzavam o meu caminho se dando mal. Aquele sentimento de satisfação só aumentava. Mas fui ficando cada vez mais escravo desses rituais. Só que agora eu não conseguia mais sair. Quando você entra num ritual desses, você entra e não tem como sair. Passei a ter sonhos que eram, na verdade, pesadelos. Eram sombras de um vulto me cobrando, falando que eu não podia virar as costas. E problemas começaram a acontecer em minha casa. Minha mãe sofreu um infarto. Meu pai passou a ficar com os nervos abalados. Vi que ao meu redor tudo estava ruindo, desmoronando. Minha vida, meus pais, minha casa. Eu mesmo comecei a perder peso e sem saber o porquê. E fui me consultar. Nos meus exames não deram absolutamente nada. Porém, eu estava me definhando. Quando então eu ouvi no rádio uma oração de poder, uma oração de libertação. E aquilo me tocou. E de repente eu caí em arrependimento. E comecei a sentir dentro de mim 2 forças se degladiando. 2 forças duelando. A do mal e a do bem. Aquela oração me tocou profundamente. Aquela oração forte de poder de libertação me atingiu totalmente. E descobri que Jesus Cristo é o grande Salvador, é a grande força, é o grande poder. Hoje, além de ir à igreja 3 vezes por semana, eu faço parte de um grupo de meditação e ajuda espiritual. Ainda não estou 100%, mas o bem está vencendo. O bem está prevalecendo. Jesus está me dando força. Queria deixar uma mensagem para todas as pessoas aqui através do canal YouTube Eli Correia Oficial. Às vezes queremos ser mais do que somos. Às vezes queremos o caminho mais fácil e fazemos pactos de toda ordem, de todo tipo, mas não sabemos das consequências. Eu ainda em tempo quebrei a minha ligação com o demônio. À custa de muito sofrimento, eu rompi o pacto que fiz com o diabo. Mas agora vejo que o melhor da vida é ter paz. E esta paz só vem e só virá com Jesus, com a força de Deus. A única força capaz de quebrar o poder de Satã. E Satã nada mais é do que a maldade.
é você pagar o preço que for para chegar ao que você deseja. Você pode até conseguir, mas mais tarde terá as consequências. Essa é a minha história, mas antes de terminá-la, gostaria que todos ouvissem, acompanhassem essa oração que me libertou do mal, me deu forças para vencer e chegar ao bem maior, que é o amor. Libertação dos pecados e amarrações. Peço-lhe perdão pelos pecados cometidos no tempo da ignorância e me arrependo de tê-los praticado. Portanto, renego, renuncio e desvinculo todos os meus pecados praticados e comando a todos os demônios que vieram por conta dos pecados que sejam amarrados, que saiam da minha vida e não voltem nunca mais. Eu me aproprio do sangue da sagrada aliança do Senhor Jesus Cristo. O coloco em mim e todo o meu passado será cancelado, cancelando todos os efeitos e consequências. O que cobre as transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam receberão misericórdia. E eu confessei todos os meus pecados. Sinto vergonha, meu Pai, e preciso recebê-lo de volta. Me lave e me limpe na sua glória. Amém. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O Rei das Trevas e o Sangue do Bode. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.